se tornar um apóstolo, o apóstolo Paulo, por sinal, muito usado por Deus. E essa passagem, essa história de Saulo, ela serve muito para a nossa vida, porque muitas das vezes nós não acreditamos naquele que está lá fora caído, muitas das vezes perseguindo a igreja, muitas das vezes falando mal de mim, de você, e muitas das vezes a gente não acredita que aquela pessoa tem jeito. Mas quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos que verdadeiramente tem jeito. Diz assim o nosso estudo: Saulo de Tarso era o nome original de Paulo. O nome original de Paulo, que depois veio se tornar o apóstolo, uma figura central no Novo Testamento da Bíblia. Nascido em Tarso, na Sicília, atual Turquia, por volta do ano 5, 10 depois de Cristo, ele era um judeu da tribo de Benjamim, cidadão romano, fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Paulo, antes Saulo, ele era uma pessoa muito instruída, ele era um conhecedor da lei, ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era um homem muito instruído da época, que falava, que ensinava, e Paulo foi um desses seus discípulos, que aprendeu com ele. Diz assim mais em frente: Saulo descendia de judeus e recebeu uma educação rigorosa na sua lei de Moisés, tornando-se um escriba e fariseu. Ele era fluente em hebraico, aramaico, grego e latim, o que facilitou sua atuação em contextos multiculturais. Antes da sua conversão, Saulo perseguia ferozmente os primeiros cristãos, aprovando a morte de Estevão e prendendo discípulos de Jesus em sinagogas. Ele via o cristianismo como heresia contra o judaísmo tradicional, e viajava com cartas de autoridades para capturar os fiéis, como na estrada para Damasco. Então ele tinha toda a liberdade do reino romano para destruir o povo de Deus. Ele tinha toda a liberdade, ele tinha carta, aonde ele chegava, ele era um terror para os cristãos. Ele era um terror. Mas nós podemos ver que quando Deus, ele tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa quem ela é, não importa quem seja aquela pessoa, ainda que aos olhos humanos ela seja a pior das criaturas, mas quando Deus ele quer transformar a vida de uma pessoa, ele transforma. Por isso que nós, a igreja, nós não desprezamos ninguém, pode ser quem for, pode ser o pior bandido. Se Deus tem um propósito na vida dele, não tem quem impeça, não tem homem que impeça, não tem situação que venha impedir, porque aonde Deus chega, há transformação de vida. Nós podemos ver até mesmo pela nossa vida, quem nós éramos no passado, e quem nós somos hoje, para a honra e glória do nosso Deus. De repente você era uma pessoa que ninguém dava nada por você, ninguém acreditava em você. Muitas das vezes lá na sua vizinhança, na sua rua, aonde você morava, as pessoas diziam: não pode dar nada de bom aí desse homem, dessa mulher. Como também falavam de Saulo, principalmente os crentes, de tanto temor que eles tinham deles, ninguém acreditava que ele poderia ser o que se tornou. Mas nas mãos de Deus, quando cai nas mãos de Deus, ele tem o poder para transformar. Vamos
seguir em frente, a conversão de Saulo. Na viagem a Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus, ficou cego e foi curado por Ananias, adotando o nome de Paulo e tornando-se missionário aos gentios. Ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Foi martirizado em Roma por volta de 64. Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Paulo, apóstolo, experimentou sua conversão dramática na estrada para Damasco, conforme narrado em Atos 9, no Novo Testamento. Saulo viajava para Damasco com autorização para prender cristãos, quando uma luz intensa do céu o envolveu, fazendo-o cair por terra. Ele ouvia a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Você vê que o Senhor Jesus, ele já tinha um projeto na vida de Paulo, que antes era Saulo. O estudo aqui diz, e a palavra de Deus também diz, que ele ia a caminho de Damasco já para prender os cristãos, para destruir a igreja. Mas o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho e fez com que ele caísse por terra. Fez com que ele caísse por terra. E Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Identificou-se como Cristo que Saulo atacava indiretamente ao perseguir os seguidores do Senhor Jesus. Então, na realidade, Saulo, ele não estava perseguindo ao homem, como acontece nos dias de hoje. As pessoas acham que ela está se levantando contra o homem, contra o pastor, contra a igreja, mas ela se engana, ela está se levantando diretamente contra Deus. E quando Deus ele entra na vida da pessoa, a vida daquela pessoa muda, a vida dela se transforma, porque aonde Deus chega, a luz de Deus ela brilha. Diz assim, vamos voltar aqui atrás para a gente entender. Saulo viajava para Damasco com autorização para prender os cristãos, quando uma luz intensa do céu o envolveu, fazendo cair por terra. Ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Identificou-se como o Cristo que Saulo atacava indiretamente ao perseguir seus seguidores. Após a visão, Saulo ficou cego e foi levado a Damasco, onde permaneceu 3 dias sem comer ou beber. O discípulo Ananias, por instrução divina, impôs as mãos sobre ele, restaurando a sua visão e enchendo-o do Espírito Santo, marcando o início da sua transformação em missionário. Diga graças a Deus. Ele ficou cego por 3 dias, mas Deus já tinha dado uma visão a Ananias que Saulo iria ser levado até a ele para ser curado. E mais à frente nós vamos ver que Ananias temeu. Quando o Senhor Jesus falou para ele que Saulo seria levado até ele, ele temeu. Por que ele teve medo? Por causa da fama que Saulo tinha. Ele temeu. Mas, torno a repetir, quando Deus envia, quando Deus nos manda a fazer alguma coisa, nós não temos que temer, porque Ele já está com a solução, Ele já está com um serviço pronto, vamos dizer assim, grossamente falando. O Senhor Jesus já estava com tudo preparado para a chegada de Saulo até Ananias. Prova é que o Senhor Jesus
mandou com que Ananias fizesse o que? Pusesse as mãos sobre o alto da cabeça dele, para que ele ficasse curado. Vamos seguir em frente. Ananias de Damasco era um discípulo cristão fiel, que viveu na cidade de Damasco durante o primeiro ano do cristianismo. Deus apareceu a Ananias em uma visão, instruindo a visitar Saulo de Tarso, que havia ficado cego após o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Apesar do medo inicial pela reputação de Saulo como perseguidor de cristão, Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre ele e restaurou sua visão, chamando-o de irmão Saulo. Glória a Deus, né? Você vê que até então ele tinha medo, ele estava com medo, mas direcionado pelo Senhor Jesus, ele fez o que o Senhor Jesus mandou, impôs as suas mãos sobre a cabeça de Saulo, ele ficou curado, e a partir daquele momento ele passou a chamar ele de irmão. Você vê como que Deus, ele trabalha, como que o Senhor Jesus, ele trabalha na vida de uma pessoa. Você vê que aquele que era um perseguidor, que causava medo às pessoas, quando houve a cura, quando houve a manifestação do poder de Deus sobre ele, ele passou a ser chamado de irmão. Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma por completo. Diz assim: Ananias batizou Saulo, que se tornou Paulo, permitindo sua integração à comunidade cristã e enchendo-o do Espírito Santo, um ato essencial para o ministério apostólico de Paulo. Tradições antigas sugerem que Ananias liderou a igreja em Damasco e possivelmente foi martirizado por sua fé. Diga graças a Deus. Então aqui nós vemos a mudança que houve na vida de Paulo, que antes era Saulo. Um perseguidor da igreja, um homem que trazia terror para a igreja, se transformou em um grande apóstolo e um grande homem de Deus. E é isso que Deus, ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Mas de repente você diz: presbítero, para mim já não tem mais jeito, para mim já não tem mais solução. Só não vai ter solução se você não deixar Deus entrar na sua vida. Só não vai ter mais solução se você não der crédito a essa palavra que você está ouvindo agora. Só não vai ter jeito se você não quiser, porque Deus, ele quer transformar a vida do homem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele está à porta do nosso coração e está batendo. Se eu e você abrirmos a porta do nosso coração, ele entra e faz morada, e faz uma transformação na vida do ser humano. Todos nós aqui podemos falar sobre isso. Nós somos testemunhas vivas de que o Senhor Jesus, ele entrou na nossa vida e ele fez uma transformação. Ele fez uma mudança tal qual ele fez na vida de Paulo. Assim como ele fez na vida de Paulo, ele também fez na nossa vida. Fez uma transformação por completo. Por isso que o mundo aí fora, ele não entende quando ele vê uma pessoa que estava no mundo tendo uma transformação de vida. Ela não consegue entender porque muitas das vezes um assassino, um bandido, um viciado, ele vem para a presença de Deus e ele muda, ele transforma. Eu me lembro quando eu cheguei à igreja, eu achava que o pastor, ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, porque aonde eu cheguei eu vi pessoas
cheguei na igreja, eu presenciei aquelas pessoas assentadas assistindo o culto. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, não é possível, fulano aqui na igreja, ele fazia tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo, e hoje ele está aqui, falando que está com a vida mudada. Será que é verdade? Graças a Deus a minha vida também mudou. Deus transformou a minha vida também. Então o meu pensamento, as minhas atitudes passaram a ser outras. Passaram a ser outras. A ponto das pessoas que me conheciam também dizer a mesma coisa. Não é possível. Não é possível que ele é aquela pessoa que estava outrora lá fora no mundo, servindo ao diabo, fazendo a vontade do diabo. Não é possível que é aquela pessoa. É a mesma pessoa, só que hoje com a presença do Espírito Santo. Assim como aconteceu na vida de Saulo. Nós acabamos de ler aqui que o Espírito Santo entrou sobre a vida dele e ele se transformou em uma nova criatura. É isso que Deus ele quer fazer na tua vida. É isso que Deus, é esse o propósito de Deus na sua vida. Fazer uma transformação, fazer uma mudança, porque aonde Deus está, há mudança de vida. Aonde Deus está, não tem mais como o mal ele imperar na vida da pessoa, não tem mais como a pessoa viver uma vida triste, uma vida derrotada, não, porque a presença de Deus está dentro dela. Diga graças a Deus. Aleluia. E assim aconteceu na vida de Saulo. Ele se transformou e ele passou pelas mesmas coisas que ele fazia com as pessoas outrora. Ele também foi perseguido, ele foi caluniado, ele passou por prisões, ele passou por naufrágio, ele passou por tudo aquilo que ele fazia com as pessoas. Mas com uma diferença: o Espírito de Deus estava dentro dele. Ele era uma nova criatura. Ele era uma nova criatura. E a sua vida foi transformada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Dê palmas para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, que maravilha, meu Pai, é aprendermos mais, ó Deus, da Tua Palavra, Senhor. Ah, Espírito Santo, assim como Tu fizeste, ó Deus, na vida do apóstolo Paulo, Senhor. Ó meu Deus, faça na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, que ouve o som da nossa voz, que participa, meu Pai, desse culto, que participa, meu Pai, desse estudo, Senhor. Ah, Deus de Israel, porque o Senhor não mudou, meu Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Senhor. Então visita, meu Deus, este homem, esta mulher neste momento. Visita, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que muitas das vezes, meu Deus, já foi, meu Pai, desenganada pelo